Dificilmente nós podemos ter um diagnóstico unânime sobre a cidade do Porto. Estávamos hoje aqui a falar, por exemplo, sobre se o Porto é uma cidade periférica ou não é. Não, o Porto não é uma cidade periférica. O Porto é hoje uma metrópole, é uma pequena metrópole europeia, e essa pequena metrópole europeia tem vindo a ter uma evolução fantástica nos últimos, eu diria, nas últimas 2 décadas. Tínhamos um aeroporto que nós próprios considerávamos que era uma anedota e que dizia que não tinha possibilidade de crescer. Tínhamos uma cidade em que no seu centro histórico havia um esvaziamento progressivo. Eu recordo que a cidade perdeu, em 30 anos, perdeu 40% da população no centro histórico e, portanto, estava absolutamente envelhecida, em que as casas estavam a cair. Era uma cidade mal iluminada, uma cidade suja, fechada para nós próprios. Era uma cidade em que, à sua volta, a indústria parecia condenada por aqueles que diziam que Portugal havia de ser um país terceirizado, em que se dizia que a indústria alimentar não tinha hipótese, em que se dizia que já ninguém bebia vinho do Porto, que o último bebedor de vinho do Porto havia de morrer com as vinhas. Era mais ou menos este o cenário. O que é facto é que hoje o cenário é completamente diferente. Na distribuição do quinhão, do pequeno quinhão, disponível para investimento público e para políticas públicas, temos exigido pouco e temos recebido muito menos. Basta ver que durante tempos de crise se diz sempre assim, é o Norte que vai salvar o país. Vamos fazer políticas viradas para a indústria, vamos olhar para o Norte, vamos fazer a descentralização, vamos fazer investimentos, mas depois, passada que é a crise, passado que é esse momento, deixamos de ser os salvadores. Nós próprios começamos a preocupar-nos com os nossos negócios, com os nossos pequenos problemas, temos que ser muito exigentes em questões de infraestruturas, temos que ser muito exigentes em tudo aquilo que tem a ver com a descentralização, temos que ser muito exigentes em termos daquilo que é a nossa afirmação política. Não tenho falado muito no caso do Infarmed, mas acho que o caso do Infarmed é um caso, se calhar, interessante para nós dissecarmos qualquer que seja a conclusão final. Isto começa com uma candidatura de Portugal a uma agência europeia, Agência Europeia de Medicamento. País, Portugal, que tem 2 agências europeias, como sabem, ambas em Lisboa, e em determinada altura, por causa do Brexit, surge a oportunidade de Portugal concorrer às 2 agências que estavam no Reino Unido. Uma, naturalmente, nós não teríamos possibilidade de abarcar, mas havia uma outra, que era a do medicamento, em que, claramente, Portugal, e bem, posicionou-se apenas numa candidatura. Portanto, primeira boa decisão, o governo português ser, nós aqui sim temos fatores de competitividade e seria extraordinariamente importante porque é uma das áreas industriais, e não só, na área universitária, na área da pesquisa e tudo mais, em que nós hoje estamos seguramente muito acima daquilo que os rankings internacionais até o indicam, por tudo o trabalho que tem sido feito. Mas vejam bem, a primeira lógica, a lógica automática, foi vai-se candidatar a Lisboa. Aquilo que nós fizemos foi muito simples, foi suscitar ao Governo a possibilidade de olhar para o argumentário que nós tínhamos e rapidamente se chegou à conclusão, através de uma comissão independente, que de facto o Porto até tinha melhores condições. O Sr. Primeiro-Ministro, e bem, reverteu a decisão, se assim quiserem, e concorremos. A partir do momento em que nós concorremos, aquilo que aconteceu foi que toda a gente disse que Portugal ia perder por ser no Porto, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque, de facto, Lisboa tinha muito poucas condições, porque havia uma cláusula fundamental no caderno de encargos, que era o princípio da dispersão geográfica. Ora, se Lisboa tinha já 2 agências, a probabilidade de conseguir essa agência era diminuta, o Porto não tinha nenhuma. No momento mais crítico da nossa candidatura, tivemos a TAP, a nossa transportadora aérea, onde o Estado português tem 50% do capital, a anunciar que ia reduzir o número de voos para este ano. Agora parece que vai aumentar, mas na altura deram e calculam a grande ajuda que deu. O que é facto é que nós, ao contrário daquilo que toda a gente dizia, ficamos entre os primeiros lugares e não conseguimos ganhar, e pronto, tudo bem. Na manhã seguinte, eu fui confrontado com o telefonema do Sr. Primeiro-Ministro, depois do Sr. Ministro da Saúde, a dizer, olhem, nós estivemos aqui a pensar, vamos transferir o Infarmed para o Porto, porque de facto, se era o melhor sítio para colocar a agência europeia, há de ser seguramente o melhor sítio para colocar a agência portuguesa. Vejam bem o que sucedeu nos dias e nas semanas seguintes. Vejam bem, até hoje nós não sabemos exatamente o que é que vai suceder. O plano do Governo de ter o Infarmed instalado no Porto em 1 de janeiro de 2019
parece-me hoje um desafio complicado. Mas a lógica qual foi? A lógica, mais uma vez, foi porque se isto está em Lisboa, tem que ficar em Lisboa. Ou seja, nós, no fundo, tivemos aqui um caso em que foi o litmus test daquilo que é a vontade ou a não vontade do país, e não é do governo, é do país e da máquina de descentralizar. E tivemos, reparem, uma senhora presidente de uma instituição pública, portanto, que é equiparada a uma diretora-geral, a dizer que a opção do Ministro e do Primeiro-Ministro eram disparatadas. Portanto, este sintoma é muito importante para perceberem que tudo aquilo que nós, apesar de tudo, precisamos de conseguir, obriga-nos a todas e a todos a exercermos a força que temos em cada um dos nossos tabuleiros. Isto é mais ou menos como se fosse um clube de xadrez em que cada um de nós é chamado a jogar xadrez todos os dias. E nós aí, nessa matéria, temos que ser muito claros e temos que perceber que temos permanentemente com este déficit. Este déficit é claramente alimentado pela comunicação social, é claramente alimentado pelos opinadores oficiais, é claramente montado também em toda uma estratégia corporativa que existe, que defende o Estado. Não são os ministros, são aqueles que dizem yes minister, para citar a minha série favorita. Não sei se recordam como era a Rua das Flores há 5 anos atrás. Mas se virem as imagens da Rua das Flores há 5 anos e virem hoje, compreendem o que é hoje a cidade. Não sei se recordam que há 5 anos atrás se dizia que o comércio tradicional ia morrer por falta de clientes e que nós íamos todos cada vez mais a centros comerciais. Hoje a conversa é diferente. Hoje há tanta cobiça pelas lojas que o problema que temos é diferente. É como moderar o aumento do preço das rendas das lojas para que o comércio tradicional não seja expulso. Quando nós olhamos hoje para a cidade, percebemos que a cidade tem hoje um impulso muito diferente em termos do turismo. E o turismo tem, naturalmente, um impacto muito grande na cidade. Tem um impacto muito positivo nas atividades económicas, no crescimento de tudo o que tem a ver com o comércio na cidade, mas tem também, exerce uma enorme pressão. Ou seja, a cidade, enquanto ponto de consumo, tem muita dificuldade em se ajustar aos novos padrões de consumo. É essa a razão, porque temos mais trânsito. Nós temos mais trânsito porque temos mais pessoas que querem vir ao Porto, temos muito mais gruas, temos muito mais cargas e descargas, temos muito mais consumo. E as cidades têm a grande necessidade de rapidamente se adequarem a isso, tendo recursos finitos e tendo, acima de tudo, muita limitação em termos daquilo que é a sua capacidade de regeneração. Também não nos podemos queixar propriamente, ou temos que conviver com aquilo que é o aumento nas rendas, porque havia uma lei das rendas, feita no tempo do Estado Novo, que levou a que os proprietários pura e simplesmente fossem incapazes de investir naquilo que tinham e no seu edificado. Não podiam atualizar as rendas e, portanto, as casas foram caindo. Os centros históricos caíram e decaíram, envelheceram exatamente por causa disso. E o que aconteceu às pessoas que lá viviam é que durante algum tempo gostavam das rendas baratas, mas depois, quando a casa estava a cair, iam-se embora e compraram na periferia. E os filhos deles, pura e simplesmente, não encontravam casas. Foi assim que as cidades se esvaziaram. É evidente que quando há uma transformação muito súbita e se liberta aquilo que durante muito tempo esteve estagnado, é natural que os preços aumentem. Por um lado é vantajosa, para aqueles que têm propriedades e que têm casas ou têm apartamentos hoje, estão todos contentes, as pessoas estão todas contentes, mas depois há aqueles que dizem que estão descontentes. E os que estão descontentes dividem-se entre aqueles que têm razão e os que não têm razão. Há uns que não têm razão porque acham que agora gostariam de viver na Rua das Flores, onde não quiseram viver há 5 anos atrás. Peço desculpa, mas eu já disse a alguns filhos, amigos dos meus filhos, que viver na Avenue Montaigne não é para qualquer um. E, portanto, na Rua das Flores também não vai ser, porque a Rua das Flores já não é o que era há 5 anos. Temos, por outro lado, uma situação diferente, e aí sim paradoxalmente perigosa, que é a cidade do Porto está a crescer, estamos a ser capazes de atrair investimentos, estamos a conseguir fixar emprego, estamos a conseguir fixar jovens, mas se subitamente o preço da habitação se transformar num fator excessivamente pesado sobre aquilo que é o seu rendimento, isso torna-se um fator de não atratividade da cidade do Porto. Porquê? Porque o rendimento disponível é menor e aqueles que hoje escolhem dizer nós vamos para o Porto porque o Porto é uma cidade
confortável, interessante e, apesar de tudo, onde nós podemos fazer uma vida confortável e uma vida simpática, eles deixam de o fazer se gastarem todo o seu rendimento em habitação. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que nós estamos a ter crescimentos da ordem dos 10% a 14% no aumento do custo das rendas ou do custo da propriedade na cidade do Porto por ano, e o rendimento das famílias está a aumentar provavelmente à razão de 2% a 2,5%. E, portanto, temos aqui um gap. Ao mesmo tempo, as políticas públicas tradicionais foram sempre viradas para quê? Para a habitação social. O município do Porto tem hoje, para terem uma ideia, 13 mil casas, onde vivem cerca de 12 a 13% da população do Porto. Estes rácios são rácios excelentes, notem bem. Mas a habitação social vive num paradigma completamente diferente. Tendo ela sido feita para circular pessoas, a ideia original, há 50 anos atrás, quando começa, ou 60 anos atrás, quando começa o impulso da habitação social, era habitação temporária para aqueles que durante algum tempo não podem pagar o preço de mercado da habitação. Desenganem-se. Nem em Portugal, nem em nenhum país da Europa isso acontece. As pessoas entram na habitação social e acabam por lá ficar. E porquê? Porque na análise custo-benefício a habitação social é extraordinariamente competitiva. Vou-vos dar apenas um número. O custo médio de uma habitação social na cidade do Porto é 60 euros por mês. E, portanto, compreendem que, e algumas delas são muito boas, mas ninguém paga mais do que 125 euros. Ora, por 125 euros não se arranja nada na cidade do Porto. Compreenderão, portanto, que ninguém vai rodar. Mas qual é o problema que nós temos? É que, quando nós vamos procurar uma casa no mercado, dificilmente encontramos a menos de 300 euros, 350 euros por mês. E temos, portanto, aqui um gap entre os 60 euros, ou se quiserem ir ao limiar máximo dos 125 e os 350. Isto quer dizer que temos um gap. Quem é que sofre mais com esse gap? A geração dos meus filhos e aqueles que estão exatamente no limiar entre serem da classe média e serem pobres. Porque se eles vivessem na habitação social a pagar 125 euros eram classe média, mas a pagarem 350 euros são pobres. O que é que nós precisamos de conseguir? Em primeiro lugar, precisamos de conseguir fontes de financiamento. Fontes de financiamento para quê? Para reabilitar aquilo que falta reabilitar com acesso a financiamento rápido. E aí o Governo pode intervir. A segunda coisa que nós precisamos, claramente também, é de que, por favor, o Governo não altere a lei das rendas. Porque quando se começa a falar em alterar a lei das rendas, o que é que se vai fazer? Vai-se onerar as rendas. Qualquer senhorio que sabe que vão mexer na lei das rendas, o que vai fazer, aliás, os partidos de extrema-esquerda já estão a fazer esse papel. Ao colocarem outra vez na discussão no Parlamento, discutir a lei das rendas, o que é que vai fazer? Qualquer pessoa que tenha uma casa diz assim, eu ou não alugo, ou vou alugar mais caro, não vá o diabo de selas e eu depois não poder alterar a lei das rendas. Portanto, a primeira coisa era os partidos políticos fazerem favor de deixarem de ser demagógicos e não mexerem numa coisa que, apesar de tudo, está bem porque está feita. O que é que os municípios podem fazer? E nós o que vamos fazer é vamos colocar terrenos nossos na base de leasehold no mercado, para que quem queira possa lá construir e ao fim de 30 anos devolve essa construção à cidade. Agora, o que vamos restringir é, naturalmente, a que as rendas que são colocadas, a que essa propriedade, de acordo com as nossas especificações, seja colocado no mercado a um yield não superior a 7%, ou seja, rendas apoiadas. Precisávamos desesperadamente que o Estado, que o Governo, em vez de outras formas de financiamento, baixasse o IVA à construção. Porque o IVA à construção, que não é dedutível, como sabe, onera em 20 e tal % a construção, sem que isso faça nenhum sentido. Até porque a construção é uma enorme fileira de criação de emprego e também de indústrias conexas, em que nós já fomos muito competitivos e precisamos de recuperar essa competitividade. Nós temos 40 e poucos quilómetros quadrados. Em 42 quilómetros quadrados, sabemos que não temos grandes áreas de expansão. E a única maneira de nós podermos baixar o preço da propriedade, qual é? É baixando um dos fatores de produção dessa propriedade, que é o quê? O terreno, permitindo construir mais. Permitir construir mais não é cegamente. E nós temos um plano que é fazer essa densificação à volta das estações do metro. Ou seja, em zonas periféricas a cada uma das
estações de metro, das que existem e das que vão existir, e nós hoje sabemos quais são, dizer assim, a 500 metros de uma estação de metro é possível construir em altura ou principalmente densificar. Nós precisamos, de facto, de ter instrumentos que permitam que a cidade cresça, mas ao mesmo tempo sem sobrecarregar excessivamente as infraestruturas. E isso é exatamente aproveitar as estações de metro existentes e as que vão existir. Porquê? Porque é também através disso que nós vamos resolver o outro problema associado à cidade, que é o problema da mobilidade. Mas se nós metermos aqui nesta cidade mais 100 mil pessoas e queremos essas 100 mil pessoas com poder de compra, querem ter um carro ou dois, não é? E querem ter uma casa simpática, querem levar os filhos à escola, a cidade não tem essa capacidade. Porquê? Porque a mobilidade não lhe permite. Então nós temos que conseguir este dificílimo equilíbrio entre densificar a cidade para permitir que a cidade tenha mais consumo, para que a cidade cresça, para que haja mais negócios, mas ao mesmo tempo sem que a cidade fique entupida. Há uns anos atrás, lembram-se das rivalidades que existiam entre os concelhos da área metropolitana. Nunca mais ouviram falar nisso. Hoje nós temos uma excelente relação com os municípios vizinhos. E isso permite-nos, de facto, dar-nos um capital muito grande político para fazermos exigências ao Governo. Nós precisamos de rever tudo aquilo que tem a ver com mobilidade e com transportes. É evidente que na mobilidade, o que é que nós precisávamos? Precisamos de resolver problemas que podem vos parecer problemas menores. O problema da VCI é um problema maior. A VCI é, neste momento, a estrada nacional com maior densidade de tráfego. É uma daquelas com maior sinistralidade. E é ela que, objetivamente, para o trânsito no Porto e em Gaia. Sendo que grande parte do tráfego que o utiliza não vem para o Porto, nem sai do Porto. Nós aqui temos um sistema ao contrário. Se quisermos utilizar a grande circular à volta do Porto, pagamos portagem. Se viermos pela Ponta Rábida de Lisboa para Viana do Castelo, não pagamos portagem. Em termos de transportes, acho que os STCP vão resolver alguma da coisa, mas nós precisamos que o metro continue a crescer e precisávamos também, urgentemente, de investimentos na via férrea. Aí é talvez o sítio, a área em que Portugal está mais atrasada. Nós vamos precisar de grandes investimentos. Faz muita espécie, sabem, faz muita impressão quando nós estamos a tomar medidas muito caras para preservar o ambiente. O tratamento do Rio Tinto, como estamos a fazer, implantar árvores, fazer florestas urbanas, em tratar dos LEDs na iluminação pública, em ter o Porto Gravítico, que faz com que a água que chega à vossa torneira praticamente não custou nada em termos de eletricidade, e ao mesmo tempo perceber que a cidade continua extraordinariamente poluída, por nós não sermos capazes de resolver o problema da mobilidade. Nós não podemos continuar a ter o planeta, pensar que vamos resolver o planeta através da substituição de combustíveis fósseis por outros combustíveis, porque se continuarmos a gastar combustível desta maneira, seja qual for a sua fonte, nós não vamos conseguir resolver. E hoje percebemos todos, nós nas nossas casas tomamos enormes medidas, não é? Temos painéis solares, vidros duplos, isolamentos, mas continuamos a não ser capazes de consumir a mobilidade, porque também há um consumo da mobilidade de uma forma razoável. Continuamos a ser um bocadinho o Lone Star Cowboy, cada um de nós quer ter o seu cavalo e dizer que o cavalo é seu e de preferência pará-lo à porta do saloon. Não vai ser assim e, portanto, era melhor que nós fôssemos capazes de evoluir e acho que esse é o grande desafio que nós temos.